todo amor, Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, nos prostramos diante do Senhor, declarando que santo, santo, santo é o teu nome. Pai amado, continua falando conosco, continua ministrando a nossa vida, Pai, e derrama sobre cada vida que aqui está, cada vida que participa deste culto conosco, Pai, conforme a necessidade de cada uma delas. Que verdadeiramente o homem desapareça e somente o Senhor seja exaltado e glorificado. Pois é no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Você pode assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. É uma grande satisfação poder estar aqui e olhar para cada um de vocês, sabendo que vocês vieram aqui para celebrar o Senhor, para louvar, para adorar o Senhor, não é? Então nós damos as boas-vindas a todos vocês, e eu quero aproveitar e já parabenizar a irmã Lízia e a Débora por mais um ano de vida. Que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida, minha irmã, que a irmã continue disponível para o agir do Espírito Santo, e verdadeiramente procurando viver para o louvor da glória de Deus. Amém, igreja? Por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Miqueias, no capítulo 7. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, nós temos que estar muito ligados, porque as batalhas espirituais, elas ocorrem continuamente. Às vezes mal está terminando uma batalha, já vem outra. Aí eu faço uma lembrança naquele mar bravo, bravio, né, onde você está na beira da praia, tentando tomar um banhozinho, vem uma onda, vem outra, e você tenta levantar. Mas tem uma grande diferença: o Senhor é quem nos sustenta. A presença do Senhor faz toda a diferença. Então o objetivo inicial do inimigo é amedrontar. Amedrontar. Depois, fazer com que você tire o olhar de Cristo e olhe para a esquerda ou para a direita. Eita Jesus. Aí você começa a duvidar. E depois você começa não somente a duvidar, mas a dizendo assim: eu estou sem ânimo, eu preciso de ânimo. É o Senhor quem dá. Porque o objetivo do inimigo da nossa vida é fazer com que saiamos do caminho que é Cristo. Mas é preciso entender que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Amém? Deus tem prazer na misericórdia. Esse é o título da mensagem da nossa breve meditação. Miqueias capítulo 7, somente os versículos 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? E alguém disse assim, bota uma plaquinha lá: é proibido pescar. A vida passada é uma questão sua com Deus. Em Cristo Jesus, todas as coisas são feitas novas. Em Cristo Jesus, passamos a ser templo do Espírito Santo. E eu sempre digo e ressalto que isso não é resultado do merecimento pessoal, mas é resultado da graça, do amor, da misericórdia de Deus. E eu posso dizer para os irmãos que a disciplina é uma obra de amor. Quando nós pais, se fôssemos satisfazer todos os desejos de nossos filhos, jamais poderíamos discipliná-los. Jamais a gente poderia ensinar e mostrar o dom especial de Deus. E nós sabemos que o Senhor, Ele renova
vou usar esse termo, Ele renova o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a cada instante, a cada momento, Ele vai operando na nossa vida. E esse operar de Deus, a velocidade, eu vou usar esse termo, vai depender do quanto nós cedemos para Ele agir na nossa vida. Os israelitas constituíam a nação no pacto divino, mas o Senhor não os deixou fazer o que quisessem, sem discipliná-los. E muitas vezes eles abandonaram o Senhor, desobedeceram as suas leis, e quando isso acontecia, Deus, Ele enviava os seus profetas com uma mensagem profunda, uma mensagem direta, uma mensagem muito forte, mas todas as vezes Ele falava e Ele mostrava que se houvesse arrependimento, as coisas seriam diferentes. Aleluia. É verdade. Então o Senhor assegurava que se porventura se arrependessem, os perdoaria e os abençoaria. Aí Deus ainda hoje, irmãos, disciplina os seus filhos, mas o Senhor não se alegra com o castigo deles. Ele quer que os seus seguidores vivam dependendo dEle, vivam conectados com Ele, vivam dependendo dEle. Quanto maior a nossa dependência a Cristo, maior será a nossa obediência ao Deus eterno, ao Pai eterno. Amém? Agora, irmãos, quando erramos, porque todos nós erramos, a pessoa que disser assim, não cometo erro nenhum, já está mentindo, já cometeu um grande erro. Agora, em Cristo Jesus não permanecemos no erro, porque Ele nos faz lembrar quem somos, a quem servimos, para onde estamos indo e quem é aquele que habita em nós. Amém? Agora, para aqueles que se desviaram, sobressai sua compaixão, e a gente vê isso em cada página da sua palavra, como nós estamos vendo aqui em Miqueias, nesse texto que acabamos de ler. E compassivamente o Senhor estende os seus braços abertos, mãos estendidas, para receber, para trabalhar, para restaurar. A morte do rei Uzias pôs fim a uma falsa prosperidade econômica que encobria a crescente podridão espiritual na qual vivia aquele povo. O povo, na verdade, se esquecera de Deus, e isso refletia na conduta moral da nação. Hoje, vivemos no período da graça. Deus é o mesmo, mas Ele continua não compactuando com o pecado, porque isso vai de encontro ao quê? Ao seu caráter. Em Cristo Jesus, irmãos, nós não podemos compactuar com o pecado de ninguém, mas Ele nos ensina que devemos olhar para o nosso próximo com amor, olhar para cada pessoa e amá-las. E amar significa não humilhar, não tratar de maneira grosseira, mas tratar de maneira correta, muitas vezes de uma forma muito simples, mas mostrar o que é que a Bíblia diz. O Senhor nos ensina que devemos orar uns pelos outros. A palavra de Deus nos diz isso. Olha, irmãos, se a mensagem do Evangelho não impactar, está havendo alguma coisa errada. O propósito do Senhor é que tenhamos uma vida plena. Vida plena na presença do Senhor não significa uma vida perfeita, não significa uma vida sem dificuldades, não. Agora, aqueles que estão em Cristo devem procurar sempre com zelo, viver conectados com os princípios bíblicos, colocando na mente e no coração um objetivo. Eu quero viver cada dia, a cada momento, para o louvor da glória de Deus. Ô irmãos, tem bênção maior do que a vida? Não tem. E nós estamos vivos porque o Senhor tem planos e propósitos conosco. Nós estamos vivos porque Ele nos sustenta. Nós estamos vivos porque Ele continua nos amando e Ele quer que verdadeiramente nos voltemos para Ele. Se voltar para Deus significa
também alegria, satisfação de viver. Significa reconhecer quem é Deus. Significa ter grande alegria em proclamar a palavra do Senhor, não somente verbalmente, mas principalmente através de um bom testemunho. O que é que o Senhor nos diz? Que em Cristo Jesus nós recebemos o ministério da reconciliação. Aleluia. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: então Jesus Cristo voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Então Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai eterno, e Ele fala daquilo que recebeu diretamente do Pai eterno. A sua missão na terra, ela é muito bem descrita no texto, de maneira muito clara. Ele diz assim: Ele transforma a vida de seus seguidores e os leva para o caminho da verdade e da vida, que é o próprio Cristo. O que é que o Senhor diz lá no João, Evangelho de João, né? Capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Caminho, verdade e a vida. Agora, irmãos, em tudo isso estão presentes o amor, o perdão, a salvação eterna, a misericórdia do Senhor. Agora, o que o Senhor está disponível para fazer, alcança todas as pessoas indistintamente, todas aquelas pessoas que estão em Cristo, que têm a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Eu tenho dito aos irmãos uma verdade bíblica, que Deus não tem filhos prediletos. Não. Ele não tem filhos prediletos. Eu vou fazer de conta que não vi aquilo ali, porque aquele meu filho trabalhou tanto, se esforçou tanto por mim. Não, não tem isso não. Ele é justo. Irmãos, Deus é absoluto em tudo. Ele é absoluto em amor, Ele é absoluto em justiça, Ele é absoluto em graça, Ele é absoluto em misericórdia, Ele é absoluto em poder. Tudo isso o Senhor é. Agora é o próprio Jesus Cristo quem afirma que não veio julgar o mundo. Ele veio o quê? Ele veio resgatar da morte para a vida eterna todo aquele que nele crê. É isso. Em Cristo, irmãos, existe purificação de pecados, somente em Cristo. Purificação de pecados, salvação, justificação, vida eterna, paz, satisfação e santificação. O Criador não somente ama o ser criado, mas faz diferença entre o ser criado e o seu pecado. O que é que o Senhor diz? O que é que a Bíblia diz? Que Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ou seja, Ele ama o ser humano. Aquele amor tão grande que Ele continua amando, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos isso de cor, mas é preciso que estejamos com isso na nossa mente, no nosso coração, para que possamos verdadeiramente dizer não a tudo aquilo que não é de agrado, não é conforme os princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Agora eu tenho dito aos irmãos também que em Cristo Jesus, o ser humano não se torna imune ao pecado, mas em Cristo Jesus rejeitamos a vida de pecado. Aí lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 9, diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. O que é que nós sempre falamos? Não é a religião que muda a vida de ninguém, não é a igreja, é o Senhor Jesus. A igreja é necessária sim, foi o Senhor que instituiu. A igreja é necessária porque juntos estudamos a palavra, testemunhamos, louvamos, adoramos ao Senhor. Mas tudo que Ele tem para fazer na nossa vida, Ele vai fazer, à medida que a gente se dispõe para Ele. O Senhor quer. Continuamos pensando muitas vezes diferente da realidade. Às vezes a pessoa olha para alguém e diz assim: não, já sei quem aquela pessoa é, e vai define a pessoa como se já conhecesse. Não, irmão, só porque o cara tem a cara feia, não. Feia para você, talvez para mim também, né?
Mas é o quê? Cada pessoa é uma obra-prima do Deus eterno. Então, em toda a Bíblia, o Deus eterno apresenta-se ao ser humano em amor, graça, misericórdia, perdão, justiça e salvação. Aí eu fico imaginando, lá na época do profeta Miqueias, né, a situação de pecado na qual se encontrava a nação, era terrível. E o Senhor fez o quê? O Senhor fez que ele anunciasse o pecado, que ele abrisse os olhos das pessoas sobre as suas consequências e a disposição divina em corrigi-los por amor e misericórdia. Deus faz isso hoje. Deus continua fazendo isso hoje. Através da sua palavra, através da ministração da palavra, através do testemunho de pessoas. O Espírito de Deus nos faz lembrar aquilo que aprendemos, nos faz lembrar aquilo que precisamos aplicar na nossa vida diariamente. Aleluia. O tempo no qual viveu o profeta Miqueias foi no período da lei. No período da lei se anunciava a vinda do Messias, e o Messias é Jesus Cristo. Então houve uma preparação. Aí, irmãos, o que é que a gente vê? A gente vê que Deus sabe exatamente, Ele tem muito mais do que noção do tempo, Ele conhece o tempo, foi Ele quem criou o tempo, e Ele está no tempo, Ele está na eternidade. Estar na eternidade não significa distância, mas significa que Ele conhece todos os dias. Aí eu digo para os irmãos, amanhã Ele já está esperando a gente lá, amanhã. No depois de amanhã, se não chamar a gente, se a trombeta não tocar, está lá em 2024, 2025, aguardando a gente chegar lá. Amém, glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Agora, todas as promessas de Deus serão cumpridas, em nome de Jesus. Nunca pense que as promessas do Senhor não serão realizadas em sua vida, não serão concretizadas na vida dos seus filhos. Pais, abram os olhos, os ouvidos, pare um pouco, dê um pouco do seu tempo para os seus filhos. Mas eles já estão grandes, pastor. Pare com eles, sente, converse, fale do dia a dia, fale como foi o seu dia, não é? Conte a sua história, conte a história da sua família, conte como foi que o Evangelho alcançou vocês. Fala isso para os seus filhos, e eles falarão para os seus netos, bisnetos, e assim por diante, irmãos. Amém? Agora, o apóstolo Paulo, sob inspiração divina, ele faz uma afirmação extraordinária. Ele nos mostra, Deus usa o apóstolo Paulo para nos mostrar algo tremendo. Ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu me lembro que uma determinada pessoa, há alguns anos, eu estava junto e alguém perguntou, e me diga uma coisa, como é que está a sua caminhada com o Senhor? Eu disse, eu batalho todos os dias, eu estou numa luta muito grande para conquistar a minha salvação. Irmãos, salvação Jesus conquistou, Ele pagou o preço, Ele conquistou a salvação. O que nós temos que fazer é crer, e quando a gente crê, não é simplesmente acreditar, é colocar a nossa vida nas mãos dEle, é rejeitar tudo aquilo que vem de encontro aos seus princípios. Irmão, eu tenho falado isso todo culto. Tudo aquilo que vem de encontro aos princípios divinos, nós temos que rejeitar. Não importa se o mundo todo aceita, o que importa para a gente é aquilo que o Senhor tem nos dito. Olha que coisa tremenda. Ele ensina que é para a gente amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Ninguém tem condição de fazer isso por si mesmo, mas é o que? É o agir do Espírito de Deus na nossa vida, é o Senhor nos mostrando, é o Senhor preenchendo o vazio existencial que nós temos. Em Cristo Jesus, só esse vazio, somente em Cristo Jesus, esse vazio existencial, ele é preenchido. É por isso que nós podemos falar para as pessoas. Esse vazio existencial não é uma coisa assim, olha Deus, eu vou deixar você totalmente cheio, completo, agora eu vou retirar um pouco. Não, irmãos. Quando a gente faz alguma coisa que
que não agrada ao Senhor, a gente sente um peso. Eu não sei se você sente a mesma coisa, eu sei que sim. A gente sente, pastor, onde é que está o Espírito? Eu não sei, sei que está aqui dentro. Mas a gente sente aquela coisa assim, pesando. O que foi que aconteceu, Senhor? Aí para, o que foi que eu fiz? Às vezes é uma palavra, às vezes é uma coisa tão simples, mas que entristece é o Espírito de Deus. Por quê, irmãos? Porque Ele quer que verdadeiramente estejamos vivendo para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Todas as coisas que enxergamos são passageiras, mas aquelas que não enxergamos são eternas. E a fé, ela está presente na vida espiritual, irmãos, principalmente na vida espiritual. O que é que a Bíblia diz? Que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é que diz mais? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que é que o Senhor diz? Olha, se você tiver fé tão pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer com que esse monte que está à sua frente, de dificuldades, muitas vezes enfermidades, de lutas, ele saia. Por quê? Porque fixamos o nosso olhar em Cristo. Fixamos o olhar em Cristo. Isso que a gente tem que fazer. As promessas divinas são verdadeiras e todas elas serão cumpridas. Por quê? Porque Deus não é como o homem, que promete e não cumpre. Você tem apresentado a sua vida diante do Senhor? Sim, pastor. Você tem apresentado seus filhos, seu casamento? Você tem apresentado, minha irmã, que está solteira, aquele que Deus preparou para você? Meu irmão, você tem apresentado diante do Senhor aquela que Deus preparou para você? Você chegar alguém dizendo assim para você: olha, o Senhor está me dizendo que é para você namorar e casar com aquela pessoa, nem se mexa. Deus não faz assim não. Ele vai falar com você. Isso é questão pessoal. Deus vai falar com você. Por incrível que pareça, ainda em nossos dias, a gente vê isso, não aqui, mas lá fora a gente vê muito isso, né? Então é preciso ter muito cuidado. Então Deus opera o milagre de fazer com que o seu Espírito habite naquele que recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é somente para estar presente? Não, é para operar em nosso viver. Aleluia. E o que é que Ele faz? Ele nos faz perseverar na fé. Ele age em nosso caráter, procurando transformar o nosso caráter, para que tenhamos um caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Esse é o objetivo do Senhor. Igreja, tudo que o Espírito Santo tem que fazer na vida de cada pessoa é pessoal, mas Ele não vai agir na vida de ninguém fazendo algo que é contrário aos seus princípios. O Senhor mandou eu pegar esse atalho aqui que é contramão, mas é tão pertinho que Deus mandou. Deus não mandou não. Manda fazer isso não, Deus não. Deus não compactua com o erro. Deus não compactua com o pecado, não. Tudo que Deus faz é perfeito. E Ele nos ensina, Ele nos capacita, Ele nos encoraja, Ele renova as nossas forças. É Ele quem traz o conforto e o consolo na hora da dor, na hora da tribulação. É Ele que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Agora, há necessidade da liberação por parte de cada pessoa, para que a ação divina ocorra em todas as áreas da nossa vida. Você sabe por que às vezes as pessoas acham que não tem nada para consertar? Porque se habituaram com o pecado. É como se o pecado fosse um pecado de estimação. Não, está aqui há muito tempo, eu sempre fiz assim, meus pais fizeram assim. Não, irmão, não. Aquilo que o Senhor tem para mudar, Ele vai nos mostrar. Ele fala através da sua palavra, Ele usa os seus servos. Mas uma coisa é certa, Ele jamais mandará alguém fazer qualquer coisa fora dos seus princípios. Amém? O agir divino é contínuo e leva a vida inteira operando em cada pessoa. Isso nos dá uma pequena ideia, irmãos, do amor, do cuidado, da fidelidade e da perseverança
com as quais somos tratados por Deus. Deus não desiste de ninguém. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do seu filho, da sua filha, do seu tio, da sua tia, do seu pai, da sua mãe. Não, Deus não desiste de ninguém. Ele é o Deus das oportunidades. Agora, Ele não força. Ele não força. Ele faz com que a pessoa perceba, entenda e aceite por fé, viver conforme os seus princípios. Preciso concluir. A cada dia nós somos convocados por Deus a rever a nossa vida, avaliando se estamos vivendo conforme os seus ensinamentos. Está lembrado? 1 Coríntios capítulo 11, examine pois o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do fruto da videira. Para quê? Para que haja conserto, para que reconheça, para que haja arrependimento. Agora, irmãos, eu tenho sempre que falar sobre isso, para que nós estejamos conscientes da necessidade de agir, da necessidade do agir divino em nosso ser. Eu encerro dizendo que a obra de Jesus Cristo foi completa, e não cabe nada como um aditivo ou renovo. Não interessa quem está falando, a obra do Senhor é completa, sua obra é perfeita em todos os sentidos, assim como poderosa para transformar aqueles que nele creem. Deus tem prazer na misericórdia, e a sua graça infinita alcança a sua vida, alcança a sua família, e esse alcançar significa que o Senhor é o Deus das oportunidades. Ele concede oportunidades para que possamos nos voltar para Ele. Ele nos dá oportunidades para que possamos mudar o nosso olhar, para que possamos fixar o nosso olhar em Cristo. Jamais estaremos sozinhos na caminhada. Aí lembre, passou pelas águas, elas não vão afogar você. Passou pelo fogo, ele não vai queimar em você, nem a chama vai arder em você. Por quê? Porque o Deus eterno, Ele nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. Ele é o Deus de todo amor, de toda misericórdia, de toda graça. Amém? Fiquemos todos de pé, equipe de louvor.